Quem era o Manuel quando criança, cara? Pô, cara, eu nasci em Nova Iguaçu, tá ligado? Sim. Eu Tu nasci é em Nova cria de Iguaçu. Nova Iguaçu. Cria de Qual Nova bairro? Iguaçu. Ausch. Ausch, cria de Ausch. Eu nasci em Nova Iguaçu e eu tenho um irmão que hoje tá com 63 anos. Sim. Eu perdi minha mãe com 6. 6 anos Perdi de minha mãe com idade. 6 anos de idade. Mas só que meu pai tinha sumido, saiu fora de casa. Tinha abandonado minha mãe, tá ligado? Aí o que aconteceu? Eu tive que morar com esse meu irmão lá em São Gonçalo. Eu fui morar lá. Morei lá dos 6, desde que minha mãe morreu, até os 15, por aí. Sim. Mas só que eu nunca gostei de lá. Eu Então sempre vocês são 2 irmãos, no caso? Não, são acho que 6. 6 irmãos. 6. Eu sou o caçula de 6. Tu é o caçula. Então quando tua mãe faleceu, é só você que morava com ela? Morava eu, a minha irmã, que hoje ela tá com acho que 53. Sim. Eu tô com 45 já. Ela era adolescente Sim. e eu era uma criança, eu tinha 6. Aí eu tive que morar com ele. Aí eu fiquei morando com ele lá dos 6 até meus 15, 16 anos. São Gonçalo. São Gonçalo. Beleza. Aí depois eu voltei pra morar em Auschwitz, aí voltei pra morar com outros irmãos meus, que eu era o caçula, né? Sim. Aí eu morei com essa minha irmã, No caso, se eu for morar com esse teu irmão em São Gonçalo, qual é o nome dele? Mário. 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 Aí até os teus 15, 16 anos você voltou pra Ausch. Voltei pra Auschwitz. Foi morar com... Aí eu morei com a minha irmã Francisca, aí eu morei com a minha irmã Marta, aí eu morei com a minha irmã Marlene, morei Sim. com todos. Então você ficava revezando. Ficava um pouquinho na casa de morava- um pouquinho na casa de É outro. isso aí. E aí nessa época você já estudava, trabalhava? O que que tu fazia nessa época? Não, eu estudava. Só Somente estudava. Só estudava, estudava. sim. Só estudava. Porque até então eu morava ali dentro e era sustentado pela minha irmã e pelo meu cunhado, tá ligado? Sim. Eu não trabalhava. Quando aparecia uma coisa ou outra de ajudante de pedreiro. Tu fazia um biscate de vez em quando. biscate, porque era adolescente, Sim. não tinha como, entendeu? Era assim que funcionava. E aí você atingiu a maioridade com 18 e foi morar sozinho. Como é que foi essa questão do... Não, a questão foi para 18 anos eu servi na aeronáutica. Sim. Eu fui para aeronáutica e entrei na aeronáutica com 18, fiquei até meus 21, 22 anos. Entendeu? Até porque eu não corri atrás, porque eu não conseguia, eu particularmente não conseguia ver aquela parada, o cara gritar comigo e eu ter que abaixar a cabeça. Eu não, já era da minha personalidade. Já era da minha Não curtia ser mandado, no eu não curtia caso. ser mandado. Eu não curtia ser mandado. Tanto que eu entrei, eu saí com 22 dias de detenção. Que o cara gritava contigo e eu não conseguia abaixar a cabeça. Sim. Aí nesse período que eu fui para aeronáutica, eu conheci minha esposa. Aí nesse período, Tua esposa, o nome dela Elaine. é? Elaine. Tu conheceu a Elaine, no caso. Elaine. Aí comecei a namorar com ela já no quartel. Aí a maioria do meu tempo eu passava mais na casa dela. Dos 18 para 19 até sair do quartel, eu ia pra casa dela. Então nesse intervalo vocês estavam namorando, Namorando. você no quartel, E- mas sempre que você saia do quartel, tu ia pra casa Eu dela. já não ia mais pra casa, Sim. já não ia mais pra casa, entendeu? Já ficava direto na casa dela. E aí tu saiu do quartel. Eu dei baixa em 2001. Quando eu dei baixa em 2001, eu comecei a cortar cabelo em casa da rapaziada. E Sim. naquela época não existia barbearia, não tinha barbearia. Não tinha barbearia. Que ano mais ou menos, você lembra? Ah, cara, foi 2001. 2001. 2001. Sim. Eu saí do quartel, aí eu peguei, cortava cabelo, sabia cortar cabelo mais ou menos. Naquela época era 2 barbearias. Eu lembro que em Auschwitz tinha uma barbearia. Tinha o Jeter, que é um parceiro que hoje ele mora em São Paulo. Sim. Tinha o Dentinho, que faleceu. E tinha uma barbearia na entrada do Batuta ali. Um coroa. Mas não tinha ninguém. Aí eu já sabia cortar mais ou menos. Isso aí na época já tu que 21 anos, 22. 21, 22 anos. Sim, sim. Aí o que aconteceu? Eu peguei, saí do quartel. Na minha cabeça eu pensei assim, em 2001, quando eu saí do quartel, quando eu entrei no quartel em 97, o salário mínimo era aproximadamente R$ 180, 190. Eu ganhava R$ 800 no quartel. Era um bom dinheiro. É teu salário como militar, no Como caso, militar. né? Sim. Aí, só farra, disco voador direto. Saía direto. Depois comecei a namorar, que deu uma travada. Aí o que aconteceu? Eu peguei e saí do quartel. Aí no que eu saí do quartel, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Sim. Eu falei, aí tem uma loja na esquina da minha casa. Eu falei, eu vou montar uma barbearia aqui, que eu começado a fazer minha Do casa. nada, assim, tipo... tu Não, eu já sabia cortar cabelo mais ou menos. já cortava mais Mas ou menos. o meu mais ou menos era equiparado aos barbeiros, mas eu era mais Sim, moderno sim. do que os caras.
Aí eu peguei e falei, montar uma barbearia na entrada da minha rua. Mas eu falei, vou montar aqui, como não tem nada pra fazer, eu preciso fazer dinheiro. E eu tinha começado a fazer uma casa. Na época, eu comecei a fazer uma casa, que a gente tava pensando em casar, de 160 metros quadrados, 12 cômodos, grande Sim, pra sim. caramba. Eu falei, saí, como eu vou fazer pra terminar isso? Aí eu tinha uma motinha, uma Estrada na época, lembra? Lembro. Estrada. Aí vendi a moto pra bater a laje, eu acho que bati a laje. E montei a barbearia, mas na minha visão era montar a barbearia pra continuar ganhando um dinheirinho. Mas eu montei a barbearia, mas eu montei de uma forma diferente do que todo mundo fazia. Sim. Porque eu sempre fui muito disso, de inventar. O nego fala que eu sou muito sonhador. Aham. Eu montei uma barbearia mais transada naquela época, não tinha quase ninguém. Eu montei a barbearia. Aí no que eu montei a barbearia, montei essa barbearia na esquina. Pô, cara, eu sei que o bagulho foi tomando uma proporção. Uma proporção. Quando bateu 6, 7 meses, eu já estava conhecidão com barbearia. Sim. Aí, em 2001, o salário mínimo, não sei se você lembra mais ou menos, ele era 230, 235, 240. Eu fazia 2.300 na barbearia. Eu Só fazia na 10 barbearia. salários mínimos. Com 6 meses? Com 6, 7 meses na barbearia. Sim. Mas eu inovei, eu já sabia fazer desenho na cabeça, Sim. eu alisava cabelo, entendeu? E aí o bagulho explodiu. Mas, beleza, tipo, se montou a barbearia, já sacava mais um pouco de cortar Sacava. cabelo. E nesse tempo, conforme você foi cortando o cabelo, você foi se aperfeiçoando, ou você fez algum curso, Não, ou nunca- aprendeu ali na prática, na prática, mesmo? nunca fiz curso, Sim. Na prática, eu aprendi na prática. E nisso, o bagulho explodiu. Aí quando o bagulho explodiu, eu fiquei muito conhecido em Ausch todo. Sim. Tanto que muita gente lá que me conhece, alguns me conhecem de nome, mas não sabem nem quem sou eu. E Nego na ach- época, a tua barbearia, qual era o nome? Tinha nome? Udas Já- Corte. aí já- Não, já era esse nome, Udas Corte. Tá, beleza. Então vamos lá. O nome Udas veio por quê? Tem a minha madrinha, Sim. a história que me contam, que quando eu era bebê, ela me botou esse apelido, Udas. Sim. Udas. Aí o apelido ficou. Aí quando eu montei a barbearia, geral me chamava de Udas. Aí eu botei Udas Então, Corte. tipo assim, a tua infância, teu apelido foi Udas. Udas. Todo mundo conhece como. Então Tem você já tinha um apelido de Udas, Udas. quando criança. os mais antigos, desculpa, um ou outro me chama de Manel, mas é muito Sim. difícil, a maioria é Udas. Manel só aqueles mais íntimos Só mesmo, muito, né? muito. Sim, bem próximo de Bem tu. próximo. Aí então tua barbearia era conhecida como Udas Corte. Udas Corte. É. Mas só que eu já era empreendedor. Quando eu saí do quartel, eu fiquei com medo, porque eu ganhava 800 conto. Falei, onde eu vou ganhar isso Sim. aqui? Pô, eu tinha um sobrinho meu que ele ganhava 200. Cento e pouco. Falei, pô, ele ganha 200, eu ganho 800. Quando eu saí do quartel, onde que eu vou No ganhar quartel, isso? tu ficou quanto tempo no quartel? 4 anos na 4 aeronáutica. anos. Você, o quartel é o quê? É soldado, cabo? Não, soldado. Na Soldado. aeronáutica, 4 anos. 4 anos como soldado. soldado. Ganhando 800 e pouco. 800 e pouco. Entendeu? Aí eu peguei e quando saí e montei essa barbearia, montei pra me aliviar. Sim. E eu percebi que eu ganhava um bom dinheiro. Mas eu percebi que eu ganhei muito nome. Muito nome na época. Tanto que nego de Ausch, Marileia, todo mundo de Ausch em peso conhecia o Udas por causa da barbearia. Sim. Quem é de lá hoje até sabe disso. Por causa da barbearia. Aí eu vi, eu era um empreendedor. Falei, pô, cara, o bagulho explodiu. Aí eu comecei sozinho. Depois, nessa barbearia, eu botei mais um comigo. Ensinei o cara até. O parceiro dele, o nome dele é Edmilson. É meu parceiro até hoje. E trabalha como Como barbeiro até hoje. é lá também em Ausch? É em Ausch. E o nome em da Ausch. barbearia dele qual? É RD Corte. RD Corte. RD Corte. Edmilson é o nome dele. Tanto Sim. que na época, ele veio trabalhar comigo e o salão bombava já. Na época lançaram aquela Titã, lembra? Sim, sim. Ele falou assim, Uda, vou trabalhar na barbearia, tu acha que dá pra eu comprar uma Titã e pagar? Eu falei, dá, pô. A clientela era gigante. Aí veio trabalhar Edmilson, Rielton e Luiz. Aí eu vi que o bagulho tomou uma proporção. Aí dessa proporção, o que eu fiz? Então a tua barbearia ficou 3 cadeiras já, no caso. 3 cadeiras. O que eu fiz? Vou montar outra. Montei uma no centro de Ausch, ali perto da Cancela. Perto da Cancela. Quando eu montei perto da Cancela ali, Sim. o bagulho explodiu mais ainda, pra Ausch todo. Então você ficou com aquela lá, É. a primeira, que era a matriz, É, depois você matriz. montou outra. Montei a segunda. Com quantas cadeiras? Pô, já tinha 4 lá fora. Já montou com 4 cadeiras. 4 cadeiras. Sim. Aí eu montei com 4 cadeiras. Então Aí tu nisso- tinha praticamente, vamos dizer assim, tinha 7 pessoas trabalhando. 7 pessoas trabalhando pra mim. 6 pessoas trabalhando pra você. É, 6. 7 seria no caso Aí com ficou você. 2 na biquinha, foi o Thiago e um outro que eu não lembro o nome. E lá fora foi eu, Edmilson, Baba, que tem barbearia hoje lá também, parceiro. Sim.
e o outro, acho que foi o Júlio. Ficou nós 4 lá. Aí daquilo ali o bagulho tomou uma proporção geral em Austin, passou a me conhecer. Aí lá, quando eu fui lá pra fora, eu botei um modelo na barbearia. Naquela época não tinha um monte de barbearia. Barbearia maneira era só as minhas. Sim. Eu pintava de vermelho e amarelo, porque eu amo vermelho e amarelo. Os espelhos eram estilo balão, todos com sanca de gesso em volta, com um amarelo mais escuro, naquele modelo ali. Aí daquela ali eu montei aquela barbearia ali. Aí fiquei um tempo. Aí depois que ali tomou uma proporção grande, eu fui e peguei uma loja lá na Mirandela, em Nilópolis. Sim. Pra época, mantei Nilópolis. Aí eu fui lá em Nilópolis, montei essa barbearia na Mirandela, 881 o número, até hoje. Então você já tava com duas. Duas, montei a e segunda. montou a terceira Não, já. montei a segunda e essa era a terceira. Lá em Nilópolis. Então, montou a terceira lá A na terceira. Mirandela. Aí nessa lá, eu lembro que pra época, deve ter sido que 2002, 2003, por aí. Sim. Não levou muito tempo. Eu lembro que era muito dinheiro na época. Eu gastei 7 mil reais pra montar a barbearia. Era muito dinheiro. Eu fiz a inauguração no dia, tal. Aí nessa inauguração, eu peguei assim, ó. Falei, não vou pra lá. Fui só no começo. Eu botei 5 cadeiras. Aí tinha um sobrinho meu que cortava mais ou menos cabelo. Sim. O outro que cortava mais ou menos. O meu cunhado, que eu te falei. O meu cunhado foi meu cunhado. Meu sobrinho Gênesis. Leco cortavam mais ou menos. Aí eu botei, não lembro se foi 2 malucos que já cortavam bem. E eu fui no começo. Que eu fazia os cortes e os moleques iam pegando na prática devagar. Sim. Que era a molecada que conhecia e deixei 4 lá em Austin, tá ligado? Aí nisso foi. Deixei os 4 lá em Austin. Os 4 não, os 6, Os né? 6, os 6. 2 em uma, 4 2 na em uma, outra 4 na e outra. 5 lá em Nilópolis. Aí quando eu fui pra lá, o que aconteceu? Comecei a divulgar. Divulgar. A barbearia explodiu em Nilópolis, porque não tinha barbearia maneira naquela época. Sim. Aí eu fiz o mesmo modelo de Austin, mesmo espelho, mesmas fotos, mesma cor, mesmo modelo, e transei mais. Chão colorido de dama naquela época, Sim. entendeu? Aí o bagulho explodiu em Nilópolis. Isso na época de 2003, por aí mais ou menos. Sim. Aí eu fiquei com as 3 barbearias. Aí o bagulho explodiu. Aí eu fiquei trabalhando em Austin e deixei os moleques lá trabalhando. Aí o bagulho foi fluindo. Aí depois eu fui de lá, montei. Pô, é muita barbearia. Aí depois eu montei outra no Batuta em Austin. Aí depois eu montei uma no Cacuia, que trabalhava o Leandro mais o Zeca. Depois eu montei outra em Queimados, no centro ali, em frente ao ponto aquele ônibus ali, Rio Douro. Sim. E nisso eu já tava com mais 5. Já mais de 10 malucos trabalhando pra mim. Aí você já não tava mais cortando o cabelo, Não, tava porque não tinha cortando como. ainda, tava cortando ainda. Ainda tava cortando? Tava. Aí, esses malucos. Aí depois eu montei. É difícil lembrar a regra. Aí eu montei Rio das Ostras. Sim. Rio das Ostras, lá na região dos Lagos. Rio das Ostras. Montei Rio das Ostras. Levei o Zeca, que trabalhava comigo aqui. Mesmo modelo, tudo é o mesmo modelo. E o que me deu o conhecimento e a suposta fama foi que era tudo o mesmo modelo. Onde o nego passava, o nego via. O das corte. Aí depois eu montei em Morro Agudo. Aí montei em Morro Agudo, Marco 2, 2 em Morro Agudo, 3 em Morro Agudo. Depois transformei no salão de mulher, dei pra minha sogra. Aí depois eu montei em Morro Agudo. Pô, mas aí depois fui pra Cabo Frio. Cara, montei... então você dominava a Baixada Fluminense em questão de Era salão. conhecido, literalmente conhecido. Mas nisso, depois começou a vir aquele lance. Por ser um custo alto, mas assim, por ser bairro, a galera acostuma com quem trabalha. Sim. Aí começou a sair... Pra montar as suas próprias. Nego que trabalha contigo sair pra montar as próprias. Por quê? Por Aí ser começou bairro... a enfraquecer a sua barbearia, Não, no até caso. que não enfraqueceu tanto. Porque eu continuei com o nome. Sim. Mas eu já não estava mais dentro. Tanto que o Edmilson, esse menino que eu falei, ele foi o único que ficou até o final na minha barbearia. Foi um dos primeiros que entrou e ficou até o final. Sim. Aí depois eu montei essas de Morro Agudo. Aí fui espalhando. Eu sei que chegou uma época que eu cheguei quase a ter 30 funcionários em barbearia. Mas eu pagava aluguel dia 5, aluguel dia 10, aluguel dia 12, aluguel dia 15, aluguel dia 22. E como é que funcionava essa questão da barbearia, você com os barbeiros? Era o quê? Não, era porcentagem. Eu botava um gerente, Sim. eu botava um moleque de frente pra tomar conta. O gerente mais cortando. Não. Ou não o gerente... Às vezes ele cortava assim, e às Sim. vezes teve lance de não cortar.
Teve lance que ele só era o Só gerente mesmo. Ah, Um de frente, e nisso um de frente, esse de frente ele recebia, aí depois tem um amigo meu chamado Dininho, hoje ele mora na região dos Lagos. sim. Aí o que eu fiz? Ele tinha carro. Aí eu chamei ele só pra ele gerenciar. Todo sábado ele passava em todos, recolhia o dinheiro de todas, aí fazia lance de pagamento, a gente ia lá, pagava os moleques, e assim foi fluindo. Então, mas ele era o gerente que passava recolhendo. Recolhendo dinheiro. E como é que você tinha o controle de quantos cabelos foram cortados, os valores? Porque cada cabelo é um valor diferente. Não, cada cabelo é um valor diferente. Assim, volta é certo que eu tomava muita. Claro. Não, isso tomava aí, muita. Sem sombra, Sem de, sombra de dúvida. dúvida. Você não tinha Mas só que câmera, tinha um não tinha coroa. nada, não tinha um caixa, não tinha nada. Naquela época até câmera era muito caro. Sim. Um amigo meu falou assim, um coroa, seu Paulo. Ele falava muito assim, Manel, uma coisa mais difícil do mundo é você entender o ser humano. Mas só que ele falava assim, ó, você pode ter uma padaria. Nego pode te roubar, irmão. Mas se você tá vendo lucro, deixa nego roubar, irmão. Que você não tem o controle. E nisso eu conseguia ganhar. Na época, que em 2003 eu comprei um Fox. Sim. Eu tinha uma Unozinha, eu comprei um Fox. Quase. Quando eu comprei o Fox, eu lembro que tinha 3, 4 só onde eu morava. Não tinha muitos. Não eram muitos carros que tinham. Eu comprei um Fox. Entendeu? E o bagulho foi fluindo. Então chegou uma época então que você já não trabalhava mais. Chegou uma época que eu fiquei preguiçoso e quase não trabalhava mais. Só ficava rodando. Rodando e cortava cabelo de vez em quando de um ou outro. Sim. De um outro. Que o lance que eu tinha que ter parado era ali, cortando cabelo. Mas tu não parava. Tu relaxa um pouco, né? Verdade. Aí no caso os caras foram saindo pra montar outro suas vai saindo, próprias. monta suas próprias, pô. Nego Aí saía você- mentindo. aí Não, teve- vou parar de cortar cabelo. Aí vou chegou, parar. chegou a época que você teve que fechar algumas barbearias, Né? no Aí caso. eu comecei a ver problema. Algumas eu vendi, outras eu fui fechando. Sim. E fui fazendo assim. Depois de anos. Do quê? Sim, claro, Lá, depois- depois de 2010 já. Sim, já. Tanto que quando o meu filho nasceu em 2009, o Ian. O Ítalo nasceu em 2000 e... Não, o Ítalo nasceu em 2009, o Ian nasceu em 2006. Vai tomar Eu as ainda porra tinha da as dona bar- encrenca quando É, chegar em casa. Eu ainda não tá? tinha as barbearias. Eu ainda tinha as barbearias. Sim. Mas depois, até 2013, eu ainda tinha barbearia. 2, 3. Sim. Mas depois aquilo ficou muito enfadonho. Porque proliferou o lance de barbearia. Ficou uma do lado da outra. Sim. Uma do lado da outra. E aí tu se viu. Não, eu fui desanimando. Fui desanimando. Aí comecei a vender roupa. Aí comecei a botar dentro das barbearias, barbearia e loja de roupa junto. Sim. Barbearia e loja Mas de que roupa. tava funcionando, no Acho que caso. funcionava. Né? Barbearia e Sim. loja de roupa junto. E mesmo assim ia. Ia. Aí até chegou uma época que eu peguei e fui diminuindo. Fiquei com 3. Só fala perto do microfone pra não ficar muito. Eu cheguei a ter mais ou menos o quê? Chegou a ter mais de 20. Eu já montei, que eu perdi a conta aqui, mais de umas Sim. 30. Mas ao mesmo tempo eu devia ter umas 20 e pouca, tá ligado? Tanto que quando eu fui pra Cabo Frio, eu já tava na fase de já não ter mais um monte. Que eu fui pra Cabo Frio em 2014. Eu já não tinha. Montei em Barbacena também. Sim. Que eu fui pra Barbacena. Cabo Frio? Barbacena é Minas Gerais. Minas Gerais. Eu fui pra Barbacena Tu é passear. meio que ousado, né? Não, Tu sai ousado. um- Nunca tive medo, Tive medo Pra não. montar em Barbacena, não quero nem saber. Eu vou lá de É. 3 em 3 meses eu vou lá, Não, mas eu vou fui montar. morar lá. Eu cismei que eu ia morar lá. Ah, tu foi morar em Fui, Barbacena? eu fiquei morando um ano lá, minha esposa com meus filhos aqui no Rio. Eu montei em Barbacena, que eu tenho parente lá. Eu fui pra lá, eu vi que o corte era muito caro. Eu tinha barbearia aqui. Tive barbearia na Vila Emil e Mesquita também. Eu vou Sim. lembrando assim aos poucos. Aí, da Vila Emil, montei em Barbacena. Eu fui lá e montei. A barbearia explodiu na cidade. Não tinha nada parecido. Foi igual quando eu montei no Rio. Aí eu fiquei lá um ano. Aí de lá, depois que eu fui pra Cabo Frio. Sim. Aí eu montei em Barbacena. Cheguei lá, fiz a obra, montei a barbearia, explodiu na cidade. Aí fiquei um ano lá. Mas quando chegou no final do ano, que minha esposa tinha aqui com meus filhos, minha esposa reclamou. No caso lá, você trabalhava sozinho, então? Não, lá eu ensinei meu sobrinho Gabriel. Ensinei a ele, porque ele viu que eu ensinei todos os meus sobrinhos no Rio. Todos os meus sobrinhos aqui no Rio. Ele já morava lá, teu Já sobrinho? morava lá. E eu ensinei. Ele sempre pedia pra eu montar lá. Sim. Porque ele trabalhava na feira e ganhava R$ 80 por semana na feira. Aí quando eu montei lá, eu comecei a ensinar ele. Mas só que lá é interior. E a gente que é carioca, tu não consegue morar no interior. É, Eu fiquei um complicado. ano lá. É, vida urbana é complicado, né? Aí eu ensinei a ele, fiquei um ano. Quando chegou no final do ano, eu peguei e falei assim, pô, não vou ficar aqui não, mano. Vou ficar aqui não. Vou voltar pro Rio. Saudade do Rio
e não tava aguentando morar no interior. Aí minha mulher tinha que ir no final do ano, que ela tava reclamando pra ir, que ela não gosta de ir lá, porque a mãe dela mora em Cabo Frio, ficaria muito longe. complicado, da zona rural pra zona urbana é muita Não, diferença. não chega a ser roça. Mas assim, pra gente que mora aqui, lá é roça. Lá é tudo urbanizado, mas, entendeu? Sim. E lá é tudo mais caro que aqui. Mas existe, tem a grande Por diferença. ser interior... Aqui é movimento aqui 24 é horas. 24 Lá, tipo, dependendo de onde você bateu 6 horas da tarde, já não... Não, esquece. Aí eu peguei e fiz o quê? Fui pra lá. No que eu fui pra lá, fiquei esse 1 ano. Aí eu fui e ensinei a ele que eu tinha um macete assim, ó. Eu tinha na minha mente, a minha visão era assim, ó. Eu acho que se tudo que você vai fazer, se você ficar olhando, tu vai aprender. Eu deixava os malucos que iam aprender no salão, olhando no mínimo 2, 3 meses. Olhando, tu quer trabalhar aqui, tu vai ficar olhando. O cara tá correndo e fica olhando. De tanto cara olhar, é igual eu dirigir, pô. De tanto cara olhar, eu tinha essa visão, o cara ia aprender. Depois de 3, 2 meses, eu já começava a mandar ele passar um pente. Depois de 4, 5 meses, o maluco tava bom. Tanto que tem um monte aí que hoje em dia me botam no bolso cortando cabelo. Meu sobrinho Gabriel é um. Literalmente profissional. Trabalha porque, na verdade, ele não parou, né? Não parou, então, não. Ele vem se atualizando. Se atualizando, com essa linhagem de hoje. Eu parei. Aí você saiu de Barbacena e foi pra Cabo Frio. Fui pra Cabo Frio. Não, porque assim, chegou no final do ano lá. Sim. Chegou no final do ano lá. Eu tenho um irmão lá que tem 59 anos, que é o pai do Gabriel. E o Gabriel tava lá na feira. Eu ensinei o Gabriel e tal, ele ficou trabalhando comigo. Aí depois, eu falei, eu ia vir embora no final do ano. Aí tanto que a minha esposa falou, pô, tu não pode dar barbearia pra ele, tu tem que vender. Não sei se tu acredita nisso. Eu particularmente acredito. Mas quando meu irmão foi pra lá, uma cidade, literalmente, que quem tem dinheiro tem, quem não tem passa necessidade. Meu sobrinho trabalhava, teve dia da gente passear lá, pô, de acordar 3 da manhã, um frio do caramba, perguntou assim, cadê o Gabriel? De manhã. Foi pra feira, que horas saiu? 3 horas. Antes de eu ter a barbearia lá. Falei, caraca, 3 horas, um frio desse. E ganhava R$80 na feira por semana. R$80 por semana? R$80 por semana na feira. E a feira era de segunda... Não, não lembro quando era. Eu sei que ele ganhava por semana 80 na feira. Não sei se era 2 dias na semana. Aí eu peguei. O que acontece? Eu falei, caraca, doideira. Depois desse tempo ele ficava pedindo pra eu montar, porque ele viu que eu montei a barbearia. E muitos dos meus sobrinhos aprenderam. Aí eles começaram a comprar carro. Sim. Alguns casaram. Tudo com lance de barbearia. Aí já tava lá na frente, já tava conhecidão. Já tava rodando em barbearia. Aí acontece o quê? Eu peguei. Não sei se você acredita nisso. O meu irmão foi tava passando um pouco de necessidade em casa. Que lá quem tem. Meu irmão é cego, visual, não enxerga nada, tem a aposentadoria dele, tá ligado? Aí ele foi numa vigília, num culto. Aí, Deus usou um profeta lá na vigília e falou pra ele assim: eis que eu vou enviar uma bênção na tua casa. Eles passando necessidade, literal, irmão. Literal. Você ainda não tinha ido pra lá? Eu ainda não tinha ido pra lá. Eis que eu vou enviar uma bênção na tua casa. Passou. Aí o Gabriel, meu sobrinho, tinha 15 anos, 14. Aí o Gabriel foi num culto que Deus usou um profeta e falou pro Gabriel assim: Deus está mandando te dizer que antes dos teus 18 anos você vai ter teu próprio negócio. Como? Dentro de Barbacena, ganhando R$80 na feira. Primeiro falou pro teu irmão, depois falou pro sobrinho. Depois de tempo. Você vai ter o teu próprio negócio. Falei, aí, na linguagem, na visão real. Sim. Como? Morando em Barbacena, quem tem dinheiro não ajuda ninguém, muito pelo contrário, explora quem não tem. Saindo 3 horas pra ir pra feira? 3 horas pra ir pra feira. Aí passou, eu fui pra lá. Montei a barbearia, fiquei 1 ano, não me adaptei na cidade. Aí minha esposa reclamou, não queria ir, porque a mãe dela mora em Cabo Frio e tal, não sei o quê. Meus moleques também não queriam ir, porque era longe de tudo. Aí o que aconteceu? Eu peguei, falei pra minha esposa, eu vou dar barbearia pro Gabriel e vou voltar, vou descer pro Rio, já que vocês não querem vir. Vou dar barbearia pra ele. Aí ela falou assim, você não pode dar barbearia pra ele. Você vai fazer o que aqui em Cabo Frio se você der tudo pra ele? Montada. Toda montada e grande, bonita, igual eu sempre fazia. Eu sempre fiz o bagulho com capricho. Tanto que minha casa, eu gosto do bagulho um pouco caprichado. Você não pode dar barbearia pra ele. Grande, um espaço bom, 3 cadeiras, sofá, banner gigante na parede, tudo, letreiro, tudo. Vou dar barbearia pra ele. Você não pode dar. Vai descer pra Cabo Frio como? Mas só que eu lembrei, assim, na minha visão, até falei pra ela, ela tá de prova, que eu lembrei assim, ó. Deus tinha falado pro meu irmão assim, ó, eis que eu vou enviar uma bênção na tua casa. Na tua casa. Tá ligado? E depois Deus falou pra ele, antes dos teus 18 anos, tu vai ser dono do teu próprio negócio. Tanto que na época eu falei pra ela, se eu dou a barbearia pra ele,
Eu ia descer pro rio, eu ia passar vento, reflexo. Porque Deus tinha falado pro meu irmão, e como que eu vou dar uma coisa que seria bênção para ele? Vou vender? Eu não vendi. Eu lembro que eu peguei um espelho e uma cadeira e desci para Cabo Frio. Aí em Cabo Frio, cheguei em Cabo Frio. O primo da minha esposa falou assim, ó, onde tu vai montar a barbearia aqui é Jardim Esperança, um lugar populoso. Sim. Lota, povão. Pegou, me levou no lugar, eu vi final de semana lotado, e eu sabia que lá era tudo caro. Fui pra Jardim Esperança, montei a barbearia em Jardim Esperança. Pequenininha. Era o quê? 3 metros, uma das menores que eu montei. Era tudo Só grande. dava uma cadeira ou duas cadeiras? Não, dava 2 cadeiras, mas Duas era. cadeiras? Botei com roupa. Botei. Era 2 metros e meio por 2 de largura, pequena, Sim. dentro de uma galeria ainda. Fui, comprei roupa, botei, inaugurei dentro de uma galeria. Quando eu cheguei, era um bairro pobre de lá. Um bairro mais humilde, chamado Jardim Esperança. Sim. Aí eu montei essa barbearia. Não lembro o dia que eu inaugurei, vamos supor, inaugurei numa sexta, sábado. Aí chegou o primeiro cliente. Aí eu falei, botei o preço de lá, um exemplo. Ah, é 25 corte. Pô, mané, aqui ninguém cobra isso não, cara. Aqui o corte é 15. A máquina é 10. Eu falei, ué, como? Cabo Frio, achava que era tudo igual. Não, é mais caro. Não, aqui é barato, cara. Isso é lá pra fora que é mais caro, tal, não sei o quê. Eu sei que eu inaugurei a barbearia toda montada num sábado e fechei no outro sábado. Minha esposa bolou. Não vou fechar, não vou Ficou ficar uma ali. semana Uma aberta. semana, não vou ficar ali não, pô. Não tem como eu ficar ali. Não vou ficar muito barato as coisas. Não sei como eu arrumei dinheiro. Aí inaugurei em São Cristóvão, em Cabo Frio, mais perto do centro. Sim. Mais perto do centro, poder aquisitivo melhor. Cheguei lá, aluguei uma loja na Ideia, no Coroa. Uma loja boa, com blindex grande. Aí montei uma maneira maior. Aí o bagulho fluiu. Fluiu. No preço que você Num preço que eu queria. tinha colocado na outra. Fluiu. Aí nisso, que eu tava em Barbacena, que eu desci pra Cabo Frio, tanto que eu falei assim, ó, eu vou voltar pro Rio. Pra eu voltar pro Rio, antes de descer de Barbacena pra Cabo Frio, falei, minha esposa tava no Rio com meus moleques, na minha casa própria. Antes de eu voltar pra Cabo Frio, pra eu voltar pro Rio, eu só corto cabelo. Já que já vou ter que voltar pro Rio mesmo, vamos morar em Cabo Frio e eu vou montar a barbearia em Cabo Frio. Ela riu à toa. E todas as suas barbearias, no caso aqui, já tinha fechado. Já tinha fechado, tinha vendido algumas. Sim. Aí fui pra Cabo Frio. Chegou lá, montei essa primeira, aí montei a segunda maior em São Cristóvão. Numa rua perto da praça ali, você já foi. Na Praça São Cristóvão ali. Perto da praça, até ponto bom. Começou a divulgar bem. Ganhei um nome. Tinha um moleque lá na favela, lá na época, favela do lixo, chamado Muca. Ele era famosão na favela. Ele passou a me conhecer lá dentro. Que todo mundo começou a falar no meu nome ali. E lá era pouca na época. Eu era um dos únicos. Poucos em barbearia grande. Ele saiu pra fora da favela. Montou a barbearia do lado de fora. Aí quando eu montei essa, depois de 8 meses, um ano, eu vi uma loja mais pra perto da principal. Que era perto da praça. Sim. Aí eu aluguei outra loja. Acho que o aluguel de uma era 800, da outra acho que era 1.100. Aluguei mais perto da praça. Mais perto da praça. E fiquei ali. Mais quase um ano. Em São Cristóvão. Que São Cristóvão é na entrada de Cabo Frio, ali naquele bairro ali que é muito populoso. Uhum. Perto do centro. Quase em frente ao mercado Free Carnes. Aí depois de um tempo eu fui no centro. Num mercado lá chamado Queijos e Frios, com a minha esposa. Aí eu tô parado depois de um ano. Centro de Cabo Frio, desculpa. Eu tô parado e vi uma loja aberta do outro lado da rua, em frente ao Queijo de Frio, no centro de Cabo Frio. Falei, pô, deve ser uma fortuna aquela loja. Fui lá, como que ninguém não quer nada, perguntei. O dono mora naquela casa ali assim, falei, perguntei. O cara falou 1.100. Mudei. Mesmo valor que... Mesmo valor, mudei de novo. Mudei pro centro de Cabo Frio. A mulher ela reclamava toda vez que eu fazia isso. Eu mudei de novo. Mudei pro centro de Cabo Frio, tá ligado? Mudei pro centro de Cabo Frio, aí fiquei. E nisso, fiquei. E de Cabo Frio, que eu voltei pro Rio. Por quê? O meu moleque de 6 anos, desde que ele tinha... de 14, desde que ele tinha 6 anos, ele me pedia pra botar na escolinha de futebol. Aí o que eu fiz? Eu fui, coloquei ele literalmente... Quando eu fui pra Cabo Frio, botei ele na escolinha do Flamengo. Até lembro o primeiro dia de treino dele, ele tava com uma roupa. Lembra da época da bermuda da Hollister? Sim. Ele tava com uma bermuda da Hollister amarela, uma camisa sem manga, branca. Aí eu fui no centro de Cabo Frio, comprei uma chuteira que tá lá em casa até hoje, chamada Fit, um negócio assim, rosa assim. Aí comprei e levei ele pra fazer aula experimental na escolinha do Flamengo.
Aqui no Rio. Não, lá em Cabo Frio já. Cabo Frio. É, quando eu mudei pra lá. Aí levei pra escolinha do Flamengo, pra tu poder entender o lance da barbearia, porque eu Sim. voltei pro Rio. Aí eu peguei, aí chegou lá, primeiro dia, ele nem sabia pra onde ele atacava. Ele achava que podia fazer gol com qualquer gol. Ele era muito apaixonado querendo jogar bola. Botei ele lá. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, tinha um garoto lá chamado João. Falei, caraca, joga muito e tal, não sei o quê. Aí botei o moleque lá. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com 5, 6 meses, eu percebi que ele era um dos melhores da escolinha. Aí, eu Já falei, começou a entender o lado já, né? já comecei a entender. Não, ele Ele no já caso. começou a entender. Não, ele começou se tornou um dos melhores da escolinha, com 6 meses. Não, porque ele, tipo assim, quando você colocou, ele atacava pra qualquer lado, né? É, né? Aí No depois, primeiro dia ele achava. Depois ele começou a entender o lado, né? Tipo, você pra lá é adversário, já começou a Não, entender. depois de uma semana ele já entendeu. Sim. Mas depois de 6 meses, ele era um dos melhores. Sim. Mas a escolinha do Ele Flamengo... jogava em qual posição? Ah, Qual na época posição? era atacante ainda. Atacante. Na escolinha do Flamengo, eles falavam lá que ela é literalmente educacional. Sim. Ah, apareceu um talento, o Flamengo não sei se pedia, mas a do Fluminense já era diferente. Sim. Se aparecesse, tinha que indicar pro Fluminense. Aí eu mudei de escolinha depois de um tempo. Falei, vou mudar lá. Falaram que é isso, isso e isso. Mudei. Tirou ele do Flamengo e botou no Fluminense. É. Aí comecei a botar ele pra fazer futsal. Aí o moleque começou a se destacar. Aí lá tinha a seleçãozinha da cidade de sub-7 na época, Sim. que jogava campeonato carioca. Aí eu fui e botei o moleque no futsal do São Cristóvão, ficaram sabendo dele, vieram atrás de mim. Aí fui e levei ele pro Santa Rosa. Aí começou a jogar campeonato carioca. Descia pro Vasco todo sábado pra jogar carioca. Contra o Flamengo, Vasco, aqui no Rio. Sim. De futsal. Ele começou a destacar. Aí eu percebi, pô, vou voltar pro Rio. Pensei em voltar pra minha casa no Rio por causa dele. E quando eu voltasse pro Rio, eu tinha que fazer o quê? Montar barbearia. Barbearia. Fechei. Aí nessa barbearia do centro lá, que foi a última, fechei, montei. Eu falei, voltei pro Rio. Falei, não quero montar barbearia na Baixada mais. Falei com a minha esposa, comecei a pesquisar na internet, loja em Jacarepaguá. E ela morando em Cabo Frio ainda com as crianças. Aí foi do Rio, eu fui pra Barbacena. De Barbacena desci pra Cabo Frio. Fiquei lá, quanto tempo? 3 anos, 2 anos. Em Cabo Frio. Aí de Cabo Frio, eu peguei, vou montar no Rio. Voltou pro Rio. Voltei pro Rio, montei lá em Jacarepaguá, estado do Gabinal. Montei a barbearia lá. Deu bom, então, divulgou. Mas eu percebi que era muito longe. Esse bagulho de trem não dá pra mim, não. Não dá, não. Trem não dá, não. Trem. De carro era ruim pra ir. Eu tinha carro. De carro era ruim pra ir. De BRT e trem era horrível. Fiquei 4 meses. Falei, vou montar em Austin. Aí nisso, já preparei a mudança pra voltar com a minha família pra minha casa. Pedi minha casa própria. Voltei pra minha casa. Em Austin. A minha família. Em Austin. Em Austin. No começo eu ficava na barbearia, eles em Cabo Frio. Sim. Voltei pra Austin. Aí no que eu voltei pra Austin, o que aconteceu? Eu achei muito longe. Voltei pra Austin, vou montar outro em Austin. Eu acho que eu montei na entrada do Batuta, uma grandona de novo. Eu voltei. O bagulho continuou divulgando, igual sempre divulgou, que eu tinha nome. Sim. Aí eu botei 2, 3 malucos pra trabalhar pra mim, divulgou. Aí depois montei essa. Aí depois eu fui e montei acho que mais 2, fiquei com 2 ou 3 ao mesmo tempo. Aí depois de um tempo eu fui cansando. Aí vendi as outras, fiquei só com uma. Aí por último eu fui e montei aonde? Depois que eu voltei de Austin, eu voltei de lá, eu acho que eu montei... Minto. Eu peguei, meus sobrinhos tinham montado, esses que eu ensinei a cortar cabelo, tinham saído da minha, na época lá, saíram da minha Montaram a deles. e montaram a deles. E foram trabalhar na cerâmica. Aí... Depois da cidade deles, uns 2, 3 anos na cerâmica... Cerâmica já era aqui em Nova Iguaçu. Aqui em Nova Iguaçu. Eles pegaram e abandonaram a deles e foram trabalhar lá pra cidade. Aí me fala, não, tu ganha 5 mil trabalhando pros outros, não sei o quê, que tu ganha 5 mil, ganha 6 mil. Lá na cidade. Na cidade. Aí eu tava com a minha Austin, tinha montado 1, 2, aí depois eu vendi as outras, fiquei só com uma. Falei, pô, na moral, o que é que eu vou fazer? Passei a minha pro Edmilson, esse maluco, que tava comigo desde o começo, Sim. que essa minha tava lá até hoje, até na época. Que depois ficou pra ele, eu voltei a trabalhar até lá de graça. Sim. Pro Edmilson. Ah, minto. Quando eu voltei pra Austin, eu montei uma bonitona em Austin. Trabalhei até o parceiro Vinícius comigo. Aí montei ali, depois voltei pro meu bairro de novo, montei outra. Depois do meu bairro, voltei pro centro de novo. Aí depois do centro eu falei, o que acontece? Centro da cidade. Centro de Austin. Centro de Austin. De Austin. Bem dizer, onde eu comecei. Aí o que eu fiz? Sabe o que acontece? Sabe o que eu vou fazer? Como os moleques que estão na cidade falam que ganha 6 mil, vou trabalhar lá pra baixo. Você falava que ganha 6 mil fazendo o quê? Cortando cabelo. Cortando o cabelo. É. Ah.
Aí eu cismei de ir lá pra baixo. Bateu curiosidade. Trabalhar foi pros ver. outros. Fui trabalhar pros outros. Eu sei que em 5 meses eu rodei acho que 16 barbearia. Lá no centro. No centro, em qualquer lugar que era. Jacarepaguá, centro. Ou seja, você foi o cara que foi o rei da barbearia aqui na Baixada, É, na época. Você chegou a ter quase 30 barbearias. é. Aí saiu do Rio, foi montar em Barbacena. Barbacena você foi para Cabo Frio. Para Cabo Frio você voltou pro Rio. Jacarepaguá Aí no voltei pra final Auschwitz. das contas você foi trabalhar para os outros. Fui trabalhar pros outros porque eu já era cansado de pagar aluguel. Tava cansado de ser patrão. Não, nego trabalhando pra você e dando trabalho, dor de cabeça. Falei, pô, se tu ganha 6 mil lá pra trabalhar pros outros, é tranquilão. Falei, melhor do que eu ficar esquentando a minha cabeça. Sim. Fui. Mas quando eu fui lá, eu vi que eu não conseguia receber ordem. Pô. Novamente, no caso, né? Porque você já tinha... Do quartel. Receber ordem. Falei, na moral. Aí a primeira barbearia. Tinha barbearia que eu ia, eu ficava 4 dias. E detalhe, todas as barbearias hoje em dia, tu tem que fazer teste. Fazia teste, passava, trabalhava 3, 4 dias. Eu entrava na internet, via... Não quero ficar mais não. E a outra? A que eu fiquei mais foi uma chamada Barbearia do Espanhol, na Tijuca. Fiquei 1 mês. Tinha uma que eu fui, barbearia Clube da Vila, em Vicente Carvalho. Lá eles tinham uma doideira que tu corta o cabelo do cliente. Se tem 10 clientes sentados, você corta o cabelo do cliente, você tem que varrer pra sentar outro cliente. Depois que você cortar, você Não, varre pra sentar outro. Varre pra sentar outro. Cortou, varre e sentou. O cliente de o cabelo de um cliente não podia misturar com o do outro. Falei, isso não é loucura. E sem contar que o horário é 9, tu chega 9h01, 9h05, já estão te dando... Falei, não aguento isso não. Não aguento não. Eu falei, na moral, eu aguento não. Aí eu fui rodando. Quando eu fui ver, já era 15 barbearias. Eu falei pra minha esposa, vou trocar de novo, não gostei não. E ia trocando. Passou a ser hobby agora, então, tipo... Não. Trocar de Trocava, barbearia. ganhava um pouco de dinheiro em uma, saía, trocava pra outra. Aí depois eu voltei pra Auschwitz e montei outra grandona. Aí montei essa grande, aí depois voltei, montei outra no centro, aí voltei e montei no meu bairro. Até chegou a hora que eu peguei e falei assim, na moral, aguento mais isso não. Cansado disso. E nisso tudo eu ganhava um dinheirinho, que dava pra ganhar um dinheirinho. Mas onde eu ganhei dinheiro mesmo, que eu me dei conta muitos anos depois, foi na minha primeira barbearia. Que o salário mínimo era 230, eu fazia R$ 2.300 por mês. Era muito dinheiro. Sozinho, no caso. Sozinho. Depois que eu botei um ou outro, botei o Guto, até falecido ele. Não lembro se foi o Guto ou o Edmilson. Depois de muito tempo, eu fazia 2.300. Aí se você fosse botar hoje, o salário mínimo é quanto? 1.300? 1.300. Eu ganhava o quê? 10 vezes 10.300. Mensal. Trabalhando sozinho. Sozinho. Aí depois eu tirei a conclusão que eu ganhava muito dinheiro naquela época. Sim. Depois eu movimentava muito dinheiro. Até ganhava dinheiro. Eu fiz uma conta na época, eu cheguei a ganhar 7 mil de lucro. Mas era muita dor de cabeça. Era aluguel dia 1º, dia 2, dia 3, dia 5, dia 10. Aí pagamento quando atrasava, tirar daqui, tirar dali. Aí eu peguei, passou. Aí eu peguei a última barbearia que eu tive no centro de Auschwitz. Eu falei, minha esposa, não quero mais não. Sabe o que eu vou fazer? Lá em casa a casa é grande, o quarto do meu filho mais novo, desse que joga bola, é de frente pra rua. Vou montar em casa, irmão. Peguei e montei em casa. Aí, no caso, essa foi a sua última barbearia. Última barbearia. Ainda tá pronta lá. Quando eu corto cabelo de um cliente ou outro, quando eu quero. Sim. Corto cabelo dos meus filhos. Só que não tem muito ânimo mais cortar cabelo não, tá ligado? Até corto de uns clientes que gostam muito do meu trabalho. Aí, um amigo meu chamado Luiz, ele vende amendoim na praia. Mas eu sempre vi os malucos que vendem amendoim, eu não achava que o amendoim dava dinheiro. Sim. Por que eu não achava que dava dinheiro? Porque, assim, o ser humano ele é muito visual. Ele é muito visual. Se você tem um Chevette velho, o cara tem um Chevette velho, aí tem uma resenha na minha casa, vai estar molecada. Galera, tô mais velho, já tô velho. Vamos supor, o moleque tem um Chevette velho. Tem uma resenha na tua casa, ele vai parar o Chevette dele na outra rua e vai chegar a pé. Pra não ver você... Tá entendendo a pra ideia? não ver você chegando no Chevette. Mas se ele tem um Honda Civic novo, ele vai parar ou um na porta. EcoSport Zero, ele vai querer parar na porta pras gatas ver ele descer do carro, irmão. É verdade. Ele vai ter que parar na porta. Ele não vai querer Isso parar. Isso é fato. O ser humano é egocêntrico. Isso é fato. Entendeu? O ser humano é vaidoso. Aí o que acontece? Ele vai querer parar na porta.
Aí eu pensei assim, pô, mano, onde eu tava mesmo? Até me esqueci. Você tava na parte que você viu o cara vendendo amendoim e Vendendo achava que não amendoim. dava Aí dinheiro. eu vi os malucos vendendo amendoim, eles não demonstravam que aquilo ali dava dinheiro. Sim. Eu Porque falei, do jeito que ele saía Não, pra vender, era o jeito que eles voltavam. às vezes não, assim, respeita a galera, mas do jeito que alguns amigos vão trabalhar, Sim. como se veste, às vezes, tu reparava aquilo ali. Que assim, na tua cabeça, isso não dá dinheiro. Cara, mas eu vou te falar, isso é a cultura não só do